Olá, meu povo, minha pova, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Casa do Dragão, House of the Dragon. E nesse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho extenso porque a gente tem muita coisa para falar sobre esse episódio que foi o icônico episódio 4. Então, nesse episódio eu vou trazer algumas coisas que o livro aborda, que são diferentes nos livros, e também um pouquinho comentando o episódio, minha opinião, tudo um pouquinho nesse tema aí, tá? Vou tentar adiantar o máximo que eu puder, cortando na edição, mas vai ser um vídeo longo, já fica aqui o aviso. Bom, e esse episódio ele começa com o Daemon lá em Harrenhal, tendo as suas alucinações, que eu não vou entrar muito nesse mérito dessas alucinações, porque como eu já falei nos vídeos anteriores, não acontecem essas alucinações em Harrenhal. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o que significa mais ou menos cada alucinação que ele tem, mas vai ficar para o próximo. E aí na cena seguinte, o Daemon já tá conversando ali com o Lord Tully, que ali é retratado pelo Oscar Tully, que é apenas um garoto, ele ainda não é o Lorde da terra de Corrie, ou Riverlands, ou terras fluviais. Então ele tá conversando com o menino, mas chega lá e vê um menininho, então ele fala, você não vai me adiantar de nada, cadê o seu avô? Que o avô dele é o Grover Tully, que ele já é bem idoso, então inclusive no livro fala que no Conselho de 101, que tecnicamente foi há 28 anos atrás, o cara já era bem idoso, então ele tá bem adoentado de cama e ele não responde mais nem aos remédios, só tá ali, tipo, existindo. Então o Daemon, como ele precisa resolver as coisas de guerra, ele fala, por que você não adianta esse processo, livra seu avô do sofrimento e enforca ele, asfixia ele durante o sono, para poder você assumir logo como Lorde das Terras Fluviais. E lembrando que a Casa Tully, eles são os manda-chuva, vamos dizer assim, a casa principal dali das Terras Fluviais. Então, as casas ali em volta, como é a casa Harrenhal, por exemplo, a casa dos Strong, é vassalo dessa Casa Tully. Então, vários vassalos deles ali já estavam em conversa com o Daemon, só que faltava o representante oficial, que seria esse Lord Tully, né? Só que o Lord Tully, ele está doente e aí vai lá esse adolescente. Então, o Daemon chega e fala, não vou conseguir resolver nada com você. Por isso que falam que a Casa Tully é um peixe sem cabeça, porque o símbolo da casa é um peixe. E aí eles falam, seus vassalos, ou seja, seus subordinados, fazem guerra na frente, na cara de vocês, e vocês não fazem nada. E isso ele tá se referindo à guerra que teve, a batalha, né, do moinho ardente que teve no episódio anterior. Então, assim, os seus vassalos estão brigando, estão guerreando, e vocês estão sem uma cabeça para poder direcionar ali eles. E é meio que verdade isso que o Daemon fala. No livro, aconteceu algumas coisas diferentes, que foi, quando tava a Rhaenyra, as casas indo, decidindo quem iria apoiar, as casas ali de Riverlands, elas decidiram apoiar a Rhaenyra, exceto a casa Bracken, lógico, que eles têm a rixa milenar com os Blackwood. E aí, o que acontece? O Lord Grover, que lá no Conselho de 101 já era idoso, ele votou pelo direito masculino ao trono, ou seja, ele votou por Viserys em relação a Rhaenys. Então ele falou que novamente ele iria votar pelo direito masculino ao trono, que não faria sentido ele apoiar uma mulher se lá atrás ele não apoiou uma mulher. Então ele decidiu ficar ao lado de Aegon, do lado dos verdes. Porém, como ele já estava bem idoso e as casas vassalas dele já estavam do lado da Rhaenyra, o neto dele, que era Elmo Tully, ele decidiu, ele falou bem assim, eu desejo que todos nós não morremos junto com ele, com o velho. Então ele ignorou o velho já estava acamado, não podia fazer nada mesmo, e só ignorou e ficou ali quietinho dele esperando a hora em que ele deveria de fato tomar partido, mas já estava meio que certo que iria pro lado da Rhaenyra. E esse Elmo Tully é o que assume o trono na morte desse Grover, que inclusive demora ainda um tempinho para poder morrer, né? Só que na série foi mostrado diretamente o Oscar Tully. E por que o Oscar Tully, que inclusive é o irmão mais novo do Elmo Tully, foi tecnicamente quem iria sucedê-lo? Porque no livro acontece que esse Elmo Tully, ele morreu 49 dias apenas após ele tomar o trono de Riverlands. Ou seja, ele não durou muito. Então a série meio que quis poupar de troca de personagem rápido e já colocou como Oscar Tully. Porém, esse cara, que inclusive é uma curiosidade lamentável, esse Elmo Tully, ele morreu, coitado, 49 dias após assumir o trono, porque bebeu água ruim, ou seja, água contaminada, alguma coisa assim. Nossa, que morte lastimável diante de uma guerra, né? Mas enfim, no livro também, depois dele, quem assume foi o seu irmão, seu filho, Kermit Tully. Ou seja, Kermit Tully, que era o filho dele, ele é ainda que no livro é retratado lutando nas Danças dos Dragões. Oscar Tully é só irmão dele. Então, tecnicamente, esse Oscar Tully que tá na série, ele foi uma junção do Kermit e do Elmo Tully. Eles juntaram essas duas pessoas e tornaram um personagem só que assumiu como sendo o Oscar Tully. Acredito que pra não ter troca de personagem, pra gente também não ficar muito perdido, enfim, não sei. Então aí quem vai herdar Corrie ou Riverlands vai ser esse Oscar Tully, que é neto do Grover lá, bisneto do Grover lá, Lord Grover lá, que tá com o pé na... Depois a gente tem uma cena da princesa Rhaenys ali no cais de Deriva Marca, onde ela conhece o Alyn de Casco e ela demonstra saber ali quem de fato ele se trata, que é um bastardo, né, da casa de Deriva Marca. E ela fala também pro Corlys que ele que salvou a vida dele quando o Corlys estava lá na última batalha, que ficou lá com aquela febre, ficou sumido alguns episódios. Então ela fala que ele merece ser honrado e ser reconhecido e não ser escondido, né? E aí ela também fala que a Baela tá lá chamando ela pra ir pra Pedra do Dragão e que ela tá partindo pra lá. Bom, no livro acontece algumas coisas diferentes, essa
cena especificamente não aconteceu, mas eu vou falar especificamente num vídeo sobre o Adam e o Alien de casco, tá? E aí eu vou esmiuçar mais um pouquinho melhor essa história. E aí depois, lá no conselho de Rhaenyra, a Baela e a Rhaenys estão lá conversando com o conselho, tentando entrar em algum acordo, só que elas não são respeitadas até o momento em que o Corlys chega, brabão lá, né, machão, e aí os lords do conselho abaixam a cabeça pra ele, né, por ser uma figura masculina. Isso também se deu de fato pelo fato da Rhaenyra tá lá passeando em Pedra do Dragão, não, em Porto Real, em Kingsland, que ao meu ver também não faz sentido, porque como eu falei no vídeo anterior, ela tem que se ausentar, é guerra, e o conselho precisa dela, precisa da cabeça, precisa de uma pessoa pra ser seguido. E o Daemon também tá lá em Harrenhal, então os reis, né, que é o rei e a rainha, não estão ali pra dar as ordens. Então isso é um pouco, eu achei que foi um ponto negativo pra série. Outra coisa, no livro, como a Rhaenyra não foi lá pra Porto Real, ela diz que ainda tá muito de luto por causa de todos os acontecimentos, porque foram sim muito próximos, desde a morte do filho dela até a morte do Eric, sei lá, do gêmeo lá, que foi morto tentando proteger ela. Ela tá muito abalada porque ela também teve a perda da filha dela, né, a Visenya, que foi a gravidez, né. Então assim, ela tá muito mexida e nesse momento o livro fala que ela deixou as coisas por conta da Rhaenys e do Corlys. Depois temos a cena da Alicent tomando o chá da lua, que é o chá abortivo, porque ela se encontra grávida do Criston Cole, né, a hipocrisia, enfim, né, amores. Os dois, que é o Criston Cole e a Alicent, que se dizem tão honrados, tão virtuosos e tal, né, então, simplesmente tudo hipocrisia. Porém, a Alicent, que lá desde a primeira temporada ela veste essa capa, esse manto da virtude, né? Desde quando ela descobre que a Rhaenyra mentiu pra ela em relação ao Criston Cole, porque a Rhaenyra falou que não tinha dormido com ninguém, que era virgem, mas ela sim tinha dormido com o Criston Cole, só que quando ela descobre através do Cole, ela fica do lado do Criston Cole e meio que abomina a Rhaenyra, porque a Rhaenyra mentiu. Então ela veste esse manto da virtude desde lá do começo e ela se apega a isso, que ela é muito religiosa, fervorosa e, tipo, muito correta, só que enfim a gente sabe que é tudo hipocrisia. O Cole também, que é um manto dourado, e o manto dourado, eles são as pessoas mais honradas do reino, porque eles fazem votos de abdicação total. Então eles não podem casar, não podem gerar filhos, eles não podem dormir com mulheres, não podem ir para prostíbulos. E ele também sendo tão falso quanto, porque ele tá não só pegando a rainha viúva, mas ele está tendo que quebrar diariamente, vamos dizer assim, os votos dele. Então ele poderia simplesmente falar, não posso mais ser um manto dourado e pronto, vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Ok, é tipo um padre querer ficar furunfando. Ou você vai lá e larga a batina, ou você não fica furunfando. Então é tecnicamente isso. Lembrando que isso não acontece nos livros porque não existe esse romance deles dois no livro. E aí o Criston Cole, que tá lá na batalha, né, ele tá pegando pessoas ali pra se ajoelharem pro rei Aegon, né, e aí ele chega lá na casa Darkling e pega o Lord Darkling e obriga ele a se ajoelhar, porém ele não se ajoelha, porque ele foi um dos que se ajoelhou lá pro rei Viserys, pra princesa Rhaenyra, e ele apoia o lado dos negros, dos pretos, então ele fala que não vai se curvar, e aí o Criston Cole mata o homem. Porém, antes de morrer, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala bem assim: você não é digno do manto dourado, ou do manto branco, né? Porque eles usam uma capa branca, mas acho que o nome é manto dourado. Então, o que acontece? Aquilo ali, com certeza, atingiu o ego do Criston Cole, que é, como eu falei, a honra dele é o que ele tem de mais precioso na vida dele, porque ele é um Zé Ninguém que saiu lá do fim do mundo. Inclusive, depois eu pretendo gravar um vídeo só sobre o Criston Cole. Então, no livro, não tem essa menção do que ele fala. Se ele fala alguma coisa, só fala que ele mata o Lord Darkling, mas eu achei super interessante trazer isso pra série. Depois dessa cena, a gente já parte lá pro Conselho dos Verdes, onde o Aegon tá dando um ataque lá de perereca, porque ele é um menino birrento e ele quer que todos façam a vontade dele. Ele quer ir pra Harrenhal, pra tomar Harrenhal, pra bater de frente com o Daemon, já que o Daemon chegou lá primeiro e tomou Harrenhal. Por quê? Harrenhal é um castelo muito grande e ele é um ponto meio que central, é um ponto estratégico. Inclusive, o Conselho de 101 foi lá em Harrenhal, no castelo de Harrenhal, justamente por ficar mais fácil, por ser um meio termo ali, meio do caminho, pra todas as casas em volta chegarem até lá. Então é um ponto muito importante. Porém, quando ele tá lá discutindo, ninguém concorda com ele, todo mundo do conselho fala, Harrenhal depois, vamos pra Pouso das Gralhas, que é uma cidade mais próxima, tá mais fácil de tomar, porque o Lorde de lá está no conselho da Rhaenyra. Então, ele fica meio menino emburrado, porque ninguém ouviu a ideia dele, e começa a bater uma boca ali em Alto Valyriano com o Aemond. Porém, a gente consegue perceber nessa cena que ele não entende muito bem Alto Valyriano, o Aegon, né? Porque ele é péssimo em tudo que ele faz. Ele é um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo rei, foi um péssimo príncipe, péssimo tudo. Não sabe falar Alto Valyriano e não sabe as responsabilidades de ser rei. Então, a gente consegue perceber isso, que ele não entende muito bem a língua. E aí, o irmão dele fala, você tem alguma... Em Alto Valyriano, né? Você tem alguma ideia, meu príncipe? Então vamos continuar aqui com a minha ideia que tá melhor. E aí vai, parte lá para uma sala lá e ficar emburrado, enfim. Então, nos livros também não é retratado essa briga, né? Só é falado que o conselho decidiu e deixar pra Harrenhal depois ir pra Pouso das Galhas. E aí depois o Lord Larys, o Pedorto, que não é bobo nem nada, chega lá no quarto e vê a rainha Alicent fazendo compressa com pedras quentes. Ela pega pedras quentes e bota ali uma compressinha quente na barriga. Então ele olha assim pra mesa e vê um pote do chá da lua, vazio. Então ele liga Lé com Cré e já entende que ela, né, tomou o chá da lua e possivelmente estava grávida.
grávida, né? Não sei como é que funciona. E aí ela vê também que lá nessa hora ele está buscando, ela tá lendo livros sobre a Valíria, a antiga Valíria. Então ele até pergunta, você compartilha? Eu não sabia que compartilhava os mesmos interesses do rei Viserys. Aí ela falou, não, apenas a curiosidade. Resumindo, ali ela tá falando que procurando alguma coisa sobre o que aconteceu no episódio anterior da conversa dela com a Rhaenyra, sobre a canção de Gelo e Fogo. Inclusive, ela fala pra ele, dando um migué ali, não, foi uma torta estragada que eu comi. Mas, enfim, ele pescou, né, no ar. Então, ele já entende que, ela tá procurando alguma coisa nos livros que, né, alguma informação importante, porque ela não é muito da leitura, não gosta muito de ler. Tá meio assim, então ela tá meio desesperada, alguma coisa aí tem. E aí, também, nessa cena é interessante que essa canção de Gelo e Fogo que a Alicent está procurando, ela não está escrita em nenhum livro, por isso até que ela não acha em lugar nenhum. Essa canção de Gelo e Fogo, ela que também foi adaptada só pra série, nos livros não tem, né? Ela está escrita somente na adaga. A adaga é essa, que era do Viserys, né? E quando o Viserys morreu, ficou com Aegon. E aí, até esse momento da série, esse episódio tá com Aegon, mas no final do episódio, o Aemond pega essa adaga. E o Aemond, a gente sabe que entende direitinho o Alto Valeriano. E eu fico pensando, como é que ninguém lê aquele negócio lá? Se eles entendem a língua? Ninguém leu, ninguém percebeu, ninguém comentou, ninguém... Né? É uma coisa bem interessante de se procurar saber, né? Depois temos o Daemon de novo alucinando lá em Harrenhal. E eu vou comentar brevemente essa alucinação porque ele tá perseguindo uma pessoa ao que, ao ver dele, parece o Aemond. Só que quando ele chega bem próximo e a pessoa até então se vira, ele vê que tem o rosto dele, parece o Aemond, tem o tapa-olho do Aemond, a peruca do Aemond, que o cabelo é maior, as roupas do Aemond, mas é ele mesmo, a cara dele. Então, o que isso significa? Significa que pra ele, em batalha, em combate, o Aemond é, de fato, o maior adversário dele, até porque ele tem a Veiga, e também é um bom espadachim. Só que, no final das contas, ele percebe que quem é o maior inimigo dele é ele mesmo, é ele próprio. E isso que explica também essas alucinações que o Daemon tá tendo lá em Harrenhal. Ele vagando ali pelo castelo, ele encontra, sem querer, a Alice Rivers, como eu já falei, vou gravar um vídeo só sobre ela, e ela tá ali macerando alguns ingredientes, alguma coisa ali, e ela fala que Harrenhal foi amaldiçoada, por isso que ele tá meio assim, confuso, sem dormir e tal, porque o Harren, o negro, que foi quem construiu, que era o primeiro Lorde de Harrenhal, quem construiu o castelo, ela fala que ele cortou, devastou todos os represeiros que tinha ali na área, e essa região de Corre-Rio, de Riverlands, era conhecida por ter muitos represeiros, né, e aí que Harren, o negro, cortou esses represeiros, e inclusive usou pra fazer vários móveis, várias coisas, inclusive a cama que o Daemon tá dormindo é feita de represeiros, que é essa árvore coração, que é aquela árvore coração que tem lá em Game of Thrones, que ela tem poderes mágicos, vamos dizer assim, que você encosta nela e você consegue ter visões do passado, presente e futuro. Então ela fala também que ela herdou as funções ali do mestre, e que o mestre anterior ali da casa Strong fugiu de madrugada. Por que esse homem fugiu? Boa pergunta. E aí depois ela fala também, acho que em tom de brincadeira ou não, que ela é uma coruja amaldiçoada a viver em forma humana. Ela fala que ele precisa descansar e ela joga na cara dele, você veio pra cá depois de uma briga conjugal. Ela não teria como saber disso, ou teria, não sei. E aí o Daemon fica assustado, porque como que ela sabe de tanta informação sobre ele, ele acabou de chegar ali, é um estranho, né? E aí ela vai, aquele macerado lá que ela tava preparando, um chá, não sei, ela dá pro Daemon, o Daemon bebe, e ele fica aéreo e depois ele já aparece horas ou talvez dias depois que ele volta assim. E aí ele já tá lá na mesa conversando com o pessoal ali de guerra e conversando inclusive com o Lord Blackwood. O cara que tá conversando com o Daemon é o William Blackwood, que herdou o trono dos Blackwood depois da Batalha do Moinho, onde os dois lords que estão brigando ali na primeira cena, os dois vieram a morrer. Então, aquele rapaz lá era o Samuel Blackwood. Porém, no livro conta que esse Samuel Blackwood, e não William Blackwood, como ele se descreve na conversa com o Daemon, quem foi lá em 112 para pedir a mão da princesa Rhaenyra em casamento. E a série trouxe como ele sendo esse menininho lá da primeira temporada, tá? É uma diferença pequena e boba, mas achei que era relevante trazer aqui. E aí, quando o Sir Samuel Blackwood morre lá na Batalha do Moinho Ardente, quem herda não é ele, não é o William, é o irmão dele, seu filho, Ben Scott Blackwood. Aqui a série trouxe como sendo o irmão mais novo dele, né, o irmão mais novo do Samuel, o William, só que não sei se ele vai durar muito porque no meio da batalha quem tá lá nessa rolê todo é o Benji. E aí depois Rhaenyra chega lá do rolê dela em Kingsland, ou Porto Real, e conta pro Jace sobre a canção de Gelo e Fogo. Então, ela fala que ela não pode tomar muito partido porque tem muita coisa mais envolvida, além de simplesmente o Trono de Ferro. E aí, corta pro Aegon lá, bêbado, bebendo, entediado, e aí ele vai, pega a Sunfire e sai pra dirigir bêbado. Não façam isso, crianças. Mas, enfim, só um paralelo aqui, é que tanto lá no Conselho da Rhaenyra quanto no Conselho dos Verdes, nenhum dos dois, eles são respeitados. As opiniões deles não são ouvidas. Então, a série trouxe isso muito bem. Até explorou, talvez, uma visão, uma ótica um pouco diferente
diferente da série, do livro, né? Que eu acredito que não é retratado isso com tanta clareza. Então pode ser que tenha abertura para ter acontecido isso de fato, mas o livro não tratava dessa forma. Então não é por causa do direito de ser homem ou mulher. Os dois reis, vamos dizer assim, eles não são respeitados nos seus conselhos. Coisa, quando chega o corvo lá de Pouso das Gralhas, o Lorde de lá tá falando, olha, tô precisando de ajuda aqui porque eles estão me atacando aqui, tranquei todo mundo dentro do castelo, mas não tô conseguindo manter. Preciso de ajuda. E aí a Rhaenyra fala que precisa enviar um dragão, se oferece pra ir, o filho dela, Jace, se oferece pra ir, mas aí o próprio conselho mesmo fala, vocês não podem ir, que vocês são os reis, né, o herdeiro também. Então a Rhaenys, a princesa Rhaenys, ela própria se oferece pra ir, porque a Meleys, a dragão dela, é uma das dragões experientes de dragão bem grande, então acho que ela tá abaixo ali só da Vhagar mesmo. A gente vê o Aegon lá indo pegar a Sunfyre, inclusive a primeira vez que a Sunfyre aparece é uma dragão linda, com escamas douradas, eu achei assim simplesmente linda, assim como é lindo ver a relação dela com o Aegon, né, a Sunfyre com o Aegon, e a relação da Meleys com a Rhaenys. A gente já viu, mas estreitou mais os laços nesse episódio, que foi uma cena muito bonita de se ver, a relação dos seus montadores com os seus dragões. Depois já corta lá pra batalha de Pouso das Gralhas, e a Meleys chega lá detonando. E essa batalha, ela meio que aconteceu quase tudo igual, só que o que acontece? Meleys chegou primeiro sozinha, e aí depois que chega a Sunfyre inesperadamente, porque ele não avisou ninguém que ia, né, o Aegon, então a Meleys fica lutando com a Sunfyre ali, ok, a Sunfyre, ela é uma, tipo, adolescente, ela é uma dragão bem menor e bem inexperiente, nunca teve em uma batalha, então tá garantido. Só que aí, na cena, acontece que o Cole, Criston Cole, ele manda fazer um sinal lá pra poder avisar. Então eles jogam flechas pra cima e depois dessas flechas pra cima, alguns guardas vão e soltam a trombeta lá, que era pra avisar o Aemond, que estava escondido com a Vhagar. Ou seja, esse plano foi sim uma armadilha, tanto no livro quanto na série. Entretanto, tem uma pequena diferença. Na série, a Meleys está lutando sozinha com a Sunfyre, e aí ela vai, cai, e a Sunfyre tá mal lá. Mas enfim, o Aemond chega com a Vhagar pra poder ajudar depois que os dois já estão lá lutando há algum tempo. Mas na série, não. No livro, não. No livro, os três já chegaram juntos e ficaram se degladiando entre eles. E aí tem uma hora que os três caem no chão, os três dragões, né? E só a Vhagar que se dá bem ilesa e sai ilesa, entendeu? Então, na série, foi retratado que o Aegon meteu a louca e saiu lá pra dirigir bêbado, e que o Aemond já estava com esse plano mancomunado com o Criston Cole, que era pra atrair algum dragão, não se sabia qual, mas como a Vhagar é a maior, né? Então ela meio que daria conta de qualquer um outro dragão. Só que aí, na série, acontece que o Aemond, ele meio que vai contra o próprio irmão, ele faz tipo meio gol contra, e ele dá um Dracarys nos dois dragões. E aí acaba que o Aegon cai também todo lá incinerado, e a Meleys ainda tá viva, então depois fica o combate só Vhagar e Meleys, que inclusive foi um combate muito lindo, uma cena muito linda, enfim, trágica também. A série disse que eles ficaram se pesquisando, assim, se baseando em cenas de algumas aves de rapina brigando, né? Tipo águia, alguma coisa assim, e para se espelharem nos movimentos que os dragões poderiam fazer. Eu achei isso surpreendente, porque assim, foi maravilhoso de assistir, embora muito triste. Outra coisa que eu achei engraçada é que o Aegon, como ele não sabe alto-valeriano, ele dá os comandos pra Sunfyre em inglês, né, vamos dizer assim, que em português fica Avante Sunfyre. Eu achei meio Avante Avengers, que é da Marvel, né, que eu achei engraçado, do Capitão América, mas, ou seja, ela é bilíngue, ela sabe falar inglês e alto-valeriano. Nessa cena também eu achei que faltou um Dracarizinhos da Meleys não, né, tipo assim, da Rhaenys falando a palavra propriamente dita da Dracarys, porque ela na série ela fala ataca Meleys, ataque Meleys, mas ela não fala propriamente dito Dracarys. Eu fiquei esperando um Dracarys da Rhaenys. Quando o Aegon vê a Vhagar chegando com o Aemond, ele fala, ai, graças aos deuses. Porém, ele vai tomar um Dracarys na cara, ele, não! Então assim, tarde demais. No momento lá, que a Rhaenys viu, já que a Sunfyre caiu, ou seja, ela aniquilou um dragão, ela podia ter fugido. Tem uma cena até que ela tá falando com a Meleys e ela olha assim pra trás. Eu, se fosse nesse momento, eu já tinha metido o pé, com certeza. Porque, primeiro que foi uma armadilha, segundo que a Vhagar tá lá, que é a maior dragão, e tinham dois dragões ao mesmo tempo, então é uma luta não justa, não equiparada, né, nenhum contra um. Então eu teria vazado com certeza. Mas ela não foge da luta, inclusive o livro ressalta isso, porque a mulher é porreta, né. E o livro fala também que ela teria chance se fosse só a Vhagar contra a Meleys, porque a Meleys é mais nova, porém ela é mais rápido, ela é menor, por ser menor, ela é mais rápido, mais ágil, e ela também tem experiência em batalha, enquanto a Vhagar, por ser muito grande, ela também é lenta. Então, nessa cena aí, a Vhagar, como sempre, essa safada, essa velha safada, só dá o bote às escondidas. Então ela se esconde atrás do castelo, enquanto a Meleys tá lá sobrevoando meio baixo, pra procurar mesmo, né, onde é que tá, porque ela não fugiu da luta. E aí, a Vhagar pega no pescoço lá da Meleys, e aí as duas caem e morrem. Gente, eu chorei todas as vezes que eu assisti essa cena, eu chorei novamente, porque a cena é muito triste. E a gente já sabe, né, quem leu o livro já sabia que ia acontecer, mas assim, é muito triste de assistir mesmo assim. E aí, a cena final, por Criston Cole, que caiu do cavalo, ficou lá desmaiado, desacordado, ele levanta, acorda e vê um amigo dele lá, um soldado todo incinerado, tá só a armadura ali pura e o resto é tudo farelo. E assim, ele fica chocado, e aí quando ele vai andando, ele vê o Aemond
desembainhando a espada pra poder terminar de matar, né, o irmão dele. E ele fala, Aemond! E aí, tipo assim, o Aemond deve ter ficado assim, ai, de novo, Christian Cole, você sempre tá me empatando aqui meus trabalhos. Enfim, essa cena também não acontece no livro. E, inclusive, como eu falei nos livros, é um plano dos dois irem juntos, ou seja, a Vhagar com o Aemond e o Aegon com a Sunfyre. Isso foi planejado dos dois irem juntos como aliados para atacar não só o exército, né, mas também para atrair algum outro dragão e lutarem juntos. Como eu falei, a Vhagar, por ser velha, ela era lenta, então ele tinha meio que medo também de 1 para 1, então ele queria levar 2 de reserva. Então meio que na série não, no livro, iria satisfazer todos os lados, porque a gente via o Aegon sedento por guerra, ele quer guerra. Dispensou o Otto lá, o avô dele, de ser irmão, porque o Otto queria resolver tudo com corvos e com penas, né, escrevendo, tipo, cartas, e ele quer guerra. Então ele ia ter a guerra dele, o Aemond ia ter Pouso das Gralhas primeiro, antes de Harrenhal, todo mundo ia ficar feliz e satisfeito, menos do lado dos peitos, né. E aí não sei por que a série retratou assim diferente, mas vai ter um porquê e a gente vai ver mais em breve. Para finalizar esse vídeo, vamos lastimar juntos a memória da princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, filha amada da senhora Jocelyn Baratheon e príncipe Aemon Targaryen, fiel esposa do Lord Corlys Velaryon, mãe e avó, rainha que nunca foi e viveu sem medo, nunca foi, mas deveria ter sido. E morreu e viveu em meio a sangue e fogo. Gente, me arrepiei todinha falando essa cena. E tinha 55 anos quando ela partiu e vai deixar saudades. Rainha que nunca foi, mas deveria ter sido, porque o reino dela deveria ter sido muito melhor que o do Viserys e um monte de treta talvez teria sido evitada. Então é isso. Quero que vocês me contem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam disso tudo, o que vocês estão achando das diferenças que eu trago, como que é nos livros, porque eu sei que muita gente não leu nem vai ler os livros, porque tem 777 páginas, mas quando eu vou comentando aqui como que era nos livros, às vezes você gosta mais como seria nos livros, como a série tá abordando, o que você acha? Deixa aqui abaixo nos comentários, dúvidas, qualquer coisinha aí. E aproveita, manda esse vídeo, compartilha com algum amigo, dá um like aqui no canal e se inscreve também pra poder me ajudar e me incentivar a trazer mais vídeos de conteúdo, porque, gente, não é fácil. É uma pesquisa extensa e demora quase 1 hora só pra editar o vídeo, então, assim, me valorizem, tá bom? Beijos e até mais!